Além nostalgianos, e aí, tudo bem com vocês? Comigo, tá beleza. Então, hoje nós vamos recordar um grande clássico do Super Nintendo, que é o Nigel Mansell World Champ Race, lançado pela Gremlin Graphics no ano de 1993 para o Super Nintendo. Bem, no game nós controlamos aí a incrível Williams do Nigel Mansell, ou carro do outro planeta, assim disse o nosso tricampeão mundial Ayrton Senna. Nigel Mansell entrou para a equipe Williams no ano de 1985, ficando por lá até o ano de 1988. Em 1989, Nigel Mansell assina contrato aí com a equipe Ferrari, ficando por lá até o ano de 1990. Em 91, Nigel Mansell retorna para a equipe Williams, ficando por lá até o ano de 1992. Ano esse de 92, o qual Nigel Mansell se sagra campeão mundial, faltando aí 5 GPs para terminar o campeonato e ele já se sagrava campeão. Bem, então é isso. Hoje nós vamos estar falando um pouco aí sobre Fórmula 1, um pouco sobre a carreira de Nigel Mansell, alguns fatos históricos e vamos estar falando também sobre o game e algumas curiosidades. Esse vídeo é uma parceria com o Fliperama de Boteco, que fez uma ótima análise sobre o game. Vou estar deixando aí o link do Instagram. Chega lá, não esquece de dar aquele joinha e seguir a página, beleza? Então vamos pro vídeo, porque recordar é viver! No dia 21 de setembro do ano de 1986, surgia a foto mais icônica da história da Fórmula 1. Sentados e abraçados na mureta dos boxes do Autódromo de Estoril, em Portugal, estavam Ayrton Senna na equipe Lotus, Alain Prost na equipe McLaren, Nigel Mansell na Williams e Nelson Piquet também na Williams. A foto na época foi uma ideia do chefe da categoria, Bernie Ecclestone, que achou interessante a possibilidade de promover a categoria com a imagem dos 4 pilotos que disputavam o título daquele ano. O campeonato daquele ano ficaria com Alain Prost. Contudo, esta fotografia acabou representando muito mais do que o retrato daquela temporada. Ficou eternizada como a marca da geração de ouro do automobilismo. Ayrton Senna seria tricampeão mundial e talvez o piloto mais rápido que a temporada já viu, com um recorde de pole position que parecia insuperável até a chegada das dinastias Schumacher e Hamilton. Alain Prost, ao todo, venceu 4 títulos, dominava a política da categoria e ficou conhecido como professor por sua técnica ao pilotar. Bem, é claro que todo este talento seria aproveitado nos videogames. Alain Prost cedeu a sua imagem para Alain Prost Grand Prix, game de 1998 que não deixou muitas saudades. Ayrton Senna auxiliou a SEGA a criar a continuação de Super Monaco GP, que viria a se tornar Ayrton Senna Monaco GP 2, lançado aí no ano de 1992. Nelson Piquet nunca abraçou um projeto de videogames, talvez porque ele não deve ter muita paciência para isso. E é claro, em 1993 foi lançado pela Gremlin Graphics Nigel Mansell World Champ, jogo multiplataforma que fez grande sucesso principalmente na versão para o Super Nintendo. E é esta versão que vamos analisar mais profundamente a seguir. Logo, ao iniciar o jogo, somos apresentados a um menu bem simples e intuitivo. Neles estão presentes as opções de jogo e configurações do game. De maneira resumida, as opções são: Race Circuito. Trata-se de realizar uma corrida fora do campeonato. Aqui você terá a oportunidade de fazer o treino classificatório, sempre realizado em uma volta, e posteriormente a corrida. Uma boa pedida para um jogo rápido na sua pista favorita. Mansell Advice. Opção muito interessante na qual o próprio Nigel Mansell te dá dicas sobre a pista escolhida e te guia em uma volta rápida para que aprendamos a melhor forma de correr naquele circuito. Drive Practice. Todo piloto tem a si como o maior rival e para melhorar o seu desempenho, nada melhor que treinar em voltas rápidas, buscando sempre baixar seu tempo. No modo temporada, recebemos passwords que podem ser resgatados nesta opção para retornarmos o jogo no momento em que paramos.
As sequências são formadas por letras e números e agradavelmente não são tão grandes e difíceis de serem reproduzidos. Para facilitar ainda mais, os números possuem cores diferentes das letras. No menu de opção, você poderá escolher a dificuldade do game, arcade para jogadores iniciantes e casuais, ou simulation para jogadores mais experientes. O padrão do velocímetro é quilômetros por hora ou milhas e opções de som. E temos aí o campeonato, a opção mais completa do game. Aqui você participará das 16 etapas do Campeonato Mundial de 1992, em busca do título mais almejado do automobilismo internacional, sempre tendo a oportunidade de fazer a volta de classificação e a corrida. Ao final de cada etapa, você irá conferir a classificação do Mundial de pilotos e construtores. O game tem uma jogabilidade parecida com o primeiro Top Gear, como a diferença é que a câmera é cockpit e não traseira de veículo. Já na versão de Mega Drive possui a visão traseira. Fato interessante, uma vez que o carro não é tão difícil de ser controlado. Enquanto em Top Gear temos que nos atentar com a estratégia dos nitrogênios disponíveis e com a rivalidade com o piloto da CPU. Em Nigel Mansell, o que vale é a técnica de pilotagem, os pontos de frenagem e aceleração nas curvas. Aqui é até possível realizar as curvas apenas soltando o acelerador, porém, o risco de batida é bem maior do que em Top Gear. Uma vez aprendido a controlar o carro nas curvas, você passará a ter bons resultados. Uma volta de classificação sem batidas provavelmente irá te valer a pole position. O que é muito bom, porque nas largadas a tendência é sempre perder algumas posições. Na corrida, a destreza na pilotagem também fará diferença. Fazer voltas sem batidas te alcançarão a posição cada vez melhores. E é claro, tudo isso ficará mais difícil em corridas com tempo chuvoso. A inteligência artificial costuma vender caro as ultrapassagens, fazendo o jogador muitas vezes ter que utilizar da ousadia de Mansell para executar as manobras. Porém, cuidado, o excesso de arrojo na pilotagem pode fazer com que você saia da pista e bata em alguns obstáculos ao executar a ultrapassagem. Porém, os adversários costumam se afastar com certa facilidade. Também há cronômetros que indicam o tempo de volta, sua volta mais rápida e um terceiro cronômetro. Nele você pode conferir quantos segundos você estará atrás do próximo piloto a ser ultrapassado. Este é um cronômetro muito interessante, no qual você acompanha seu desempenho e a aproximação da oportunidade de ultrapassagem, assim como na transmissão de uma corrida na vida real. Quando você assume a liderança, esse cronômetro passa a se chamar in front e indicará o tempo de distância para o segundo colocado. Por fim, há indicado de desgastes de pneus. São 4 pneus que vão sendo reduzidos à medida do desenvolvimento da corrida e da sua pilotagem. Quando o desgaste for grande, sua equipe irá chamá-la aos boxes para efetuar a troca de pneus. Você também pode analisar os desgastes e fazer sua própria estratégia de troca. Mais uma vez, cuidado com o arrojo. Um atraso muito grande na troca pode fazê-lo abandonar a corrida. Para um game que foi lançado no ano de 1993 para Super Nintendo, a imersão de Nigel Mansell World Champ é muito interessante. O jogo é licenciado e apresenta as 12 equipes que disputavam o campeonato de 92, porém com apenas um piloto por equipe. Talvez o maior ponto falho do game, uma vez que faltam carros no grid e o campeonato de construtores torna-se uma mera formalidade. As 16 etapas do campeonato são apresentadas com seus traçados reais, com um total de quilômetros, milhas da volta e do circuito. Durante o jogo, a limitação da época, não espere reconhecer as curvas do Laranjinha em Interlagos ou a Rouge em Spa, com riqueza de detalhes. Porém, vai ser muito legal cortar o túnel do Principado de Mônaco. Também é possível ver alguns patrocinadores licenciados nas provas, como a Jeep e a Shell. Após toda a corrida, há um piloto,
onde apenas Nigel Mansell é utilizado na aparência e no macacão. Os demais pilotos são genéricos, com o mesmo macacão amarelo. E também a atualização do campeonato de pilotos e construtores. Esta é a hora de analisar quais são as posições necessárias para que você possa garantir o campeonato. Antes de toda a corrida, é possível realizar o acerto do carro. Apesar de simples, essas opções são muito interessantes e vão te fazer sentir-se na garagem com a sua equipe. O aerofólio irá definir a velocidade do seu carro. Quanto mais alto, mais estável e menos veloz. Os pneus definem também a velocidade e estabilidade, mas com uma diferença muito importante: o desgaste. Optar por pneus macios pode significar uma corrida com estratégia de 2 paradas. E nem tente se aventurar em uma corrida com mau tempo sem pneus de chuva. O acerto das marchas irá definir a sua aceleração e velocidade máxima. Por fim, você pode optar por câmbio automático ou manual, mas vamos convir que desde a época do jogo os pilotos da Fórmula 1 já possuíam o câmbio automático. Logo, não seremos nós que vamos nos preocupar em ficar mudando de marcha. Concordo plenamente. Nigel Mansell World Champ é um dos games de corrida mais divertidos do Super Nintendo. E isso é muita coisa para um console que teve 3 jogos da série Top Gear e Super Mario Kart. A jogabilidade é muito interessante e privilegia a destreza nas frenagens de aceleração, trazendo ao jogo uma boa experiência de pilotagem e se destacando em relação a outros concorrentes. A imersão é interessante, ao podermos fazer diferentes ajustes para diferentes provas de maneira simples e objetiva, até porque nem todo mundo quer ser um mecânico. O único ponto falho talvez tenha sido não trazer as duplas de pilotos por equipe, fato que sempre criou uma mística na Fórmula 1, como nas disputas internas entre Senna e Prost na McLaren e Mansell e Piquet na Williams. Contudo, isso não estraga a experiência do jogo. Vale muito a pena reviver a temporada que o Leão foi campeão através do jogo que o homenageia.
game teve alguns pilotos substituídos na versão Amiga. O Schumacher, que está na Benetton, foi substituído por Martin Brundle e o Mika Raikkonen, que está na Lotus, foi substituído por Johnny Herbert. Nigel Mansell World Champ Race também foi lançado para outras plataformas de games. O Amiga é uma prova disso. E a depender da plataforma que o game fosse lançado, alguns pilotos foram substituídos. Na versão de Super Nintendo em específico, temos aí o Gerhard Berger na equipe McLaren como um dos competidores do game. Só que na versão japonesa, ou seja, na versão Famicom, Gerhard Berger foi substituído por Ayrton Senna. Então na versão Famicom, temos aí o Ayrton Senna na equipe McLaren como um dos nossos rivais ou competidor aí do game. No ano de 1993, a Gremlin Graphics fez uma parceria com a Atari, assinando aí um contrato para que uma versão desse game fosse lançado para o Atari Jaguar no ano de 1995, mas o game não foi lançado por motivos desconhecidos. E também chegou a ser desenvolvido aí também uma versão desse game para o Commodore 64, mas que foi desistido por motivos de demora. No ano de 1992, como já foi citado, Nigel Mansell ele se torna campeão da Fórmula 1 pela equipe Williams. E nesse mesmo ano ele anuncia sua saída da Fórmula 1 para no ano seguinte, no ano de 1993, ele migrar aí para a categoria Fórmula Indy pela equipe Newman Haas. Nesse mesmo ano de 93, ele se sagra campeão, sendo assim então, sendo o primeiro piloto a ser campeão da categoria na sua estreia. Bem, então já que nós estamos falando aí de Nigel Mansell, Ayrton Senna, carro de outro planeta, envolvendo aí um mundo de nostalgia, por que não a gente não terminar esse vídeo como no dia em que Ayrton Senna pegou uma carona com Nigel Mansell? Esse fato histórico aí da Fórmula 1 aconteceu no ano de 1991. Nesse mesmo ano, Ayrton Senna se sagra tricampeão mundial. Isso aconteceu no GP da Grã-Bretanha, quando a McLaren de Ayrton Senna, na última volta do circuito, faltou combustível. Então o Nigel Mansell, já campeão desse GP, passou por ali, parou o carro e deu aí uma carona até os boxes a Ayrton Senna. O fiscal de pista tentou até impedir o tal feito, mas não obteve sucesso. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece daquele like, se inscreva no canal, você vai estar me ajudando bastante, beleza? Então valeu e até a próxima. O Senna no finalzinho, aí já complica tudo para Senna. Berger vai ser o segundo. Berger vai ser o segundo e o Senna não consegue chegar. Senna é o segundo na última volta. Para Ayrton Senna. Para Ayrton Senna e agora tudo fica complicado para ele. Para Ayrton Senna. Resta ver a classificação porque tem volta para frente. Deve somar aí a quinta posição. Ou a quarta posição. Vamos ver a definição porque Senna parou. Fez tudo para levar sem troca de pneus até a última volta. Mas o Senna vinha numa discussão com a equipe nas últimas provas sobre o volume de combustível. Sobre o volume de combustível que dava. Ele dizia que precisava de menos, a equipe de mais, isso dava um excesso de peso. E em duas corridas o computador errou. Ele vai voltar de carona com o Mansell. Vai voltar de carona com o Nigel Mansell. Aí o Senna diz para o Mansell ir embora. O Mansell para agora, complementado. Aí o Mansell e o Senna volta de carona com o Mansell. Olha, pode ter sido uma pane seca no carro de Ayrton Senna. Porque duas vezes o computador tinha demonstrado erro, dizendo que o carro não iria chegar, que estava faltando, e ele conseguiu chegar. A torcida faz a festa. O Senna e seu amigo agora, Mansell, depois que eles foram duros rivais por muito tempo, o Mansell faz a festa e melhor para ele ir atrás de carona o Ayrton Senna. Ayrton Senna na última volta, aí voltando de carona com o vitorioso Nigel Mansell. Isso vai dar foto em tudo que é revista do mundo, em tudo que é jornal do mundo. E aí? É a única explicação que se pode imaginar